Palavra de Deus, você que puder se colocar por sobre os pés, em respeito à palavra de Deus, nós iremos fazer referência em Juízes, capítulo 11. Eu quero ler 3 versículos, o versículo 1, versículo 2, e o versículo de número 3, amém? Diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. Amém? Se assente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, toda glória, toda honra e todo o louvor é sempre para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o louvor. Antes de começar aqui a ministrar, eu queria louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. A Débora passou por uma cirurgia, teve vários irmãos, que estavam cientes do caso e mandaram mensagens para minha esposa. Se sintam abraçados pela nossa família, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos desta igreja. Amém? Queridos, nós lemos 3 versículos introdutório para um contexto bíblico. Como eu sempre costumo fazer, eu não gosto de pegar um versículo e pregar em cima do versículo. Eu gosto sempre de contextualizar para que a gente possa ter um entendimento completo do texto que nós estamos ou faremos referência aqui nesta oportunidade. Eu tenho certeza que você já ouviu falar um pouco a respeito de Jefté. Eu queria que você prestasse atenção para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Muitas das vezes, quando a gente lê a Bíblia, na primeira leitura a gente não consegue assimilar muita coisa. E aí a gente tem que ler, reler, procurar livros, procurar pessoas para que possa até mesmo nos ajudar o porquê de tal fato, de tal acontecimento, mediante a história que nós estamos lendo. Lembrando aos irmãos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, a voz é minha, mas a palavra é dele. É a palavra que tem o poder de restaurar, é a palavra que tem o poder de curar, é a palavra que tem o poder de restaurar a vida do homem. Eu tenho a plena certeza que você não veio aqui a não ser para ouvir a palavra, adorar ao Senhor, e também veio receber do Senhor conforme a tua necessidade. Eu tenho uma necessidade
você tem outra necessidade. Todos nós aqui temos necessidades. Mas o que eu acho interessante mediante a Bíblia é que, além da palavra de Deus suprir as nossas necessidades espirituais, ela também supre as nossas necessidades físicas. Amém? Então, a palavra de Deus tem poder. Culto sem palavra de Deus não é culto, é apenas uma reunião. Mas quando se tem a palavra de Deus, pode ficar tranquilo que Deus fará alguma coisa no nosso meio. A história de Jefté é interessante, porque no versículo 1, a Bíblia vai destacar duas qualidades de Jefté. A Bíblia vai dizer que Jefté era um varão valente e valoroso. Guarde isso aqui, porque mais na frente nós iremos lembrar. Então a Bíblia está destacando para nós, está nos informando duas qualidades deste homem chamado Jefté. Além dele ser valente, ele era valoroso. Porém, o texto vai nos informar que Jefté era filho de uma meretriz. E o texto vai dizer que Gileade, seu pai, teve filhos com sua esposa. Porém, o filho desta mulher, após crescer, após se tornar grande, chamou a Jefté e repeliram, ou seja, expulsou a Jefté e disse para Jefté: olha, você não herdará conosco, você não herdará conosco, juntamente conosco na casa do meu pai. Eu fiquei observando esta questão da vida de Jefté, porque se nós olharmos literalmente na Bíblia, quem está expulsando Jefté de casa não é estranho, são os seus irmãos. Essa história se repete várias vezes quando a gente lê a Bíblia Sagrada, como por exemplo a história de José, que não aceitaram a questão de José lhe contar os sonhos. A intenção foi matá-lo, mas Deus os livrou e ele foi vendido para uma caravana de ismaelita. Só que a história se repete com Jefté. Os irmãos estão reunidos e estão repelindo a Jefté, expulsando Jefté de casa, lhes lançando em rosto a herança do seu pai. Você não vai herdar conosco da mesma comida, do mesmo ambiente, da riqueza do nosso pai Gileade. E quando a gente para meditar nessa questão, e eu parei hoje à tarde para refletir um pouco que geralmente quem nos decepciona sempre é as pessoas mais próximas. É tanto que temos vários exemplos na Bíblia Sagrada, e com Jefté não foi diferente, porque apesar dos seus irmãos lhe lançarem em rosto que ele não ia herdar da riqueza do pai Gileade, eles lançam em rosto de Jefté também que ele era filho de outra mulher ou de uma meretriz.
Só que Deus tinha algo com Jefté. Deus tinha um mistério com Jefté. É por isso que nós temos que não desvalorizar a ninguém, porque todos que estão aqui nessa noite são importantes. Aleluia. Como na Bíblia tem várias repetições de irmãos que desprezaram irmãos, e que no final das contas foram esses mesmos irmãos que foram desprezados que abençoaram os irmãos que os desprezou. É por isso que nós não devemos desprezar ninguém, porque talvez, olha só, aquele a quem hoje você despreza possa ser quem Deus vai levantar para te abençoar amanhã. É por isso que nós temos que dar o valor devido e o respeito a todos os nossos irmãos, porque aqui não tem ninguém melhor ou maior. Todos nós somos iguais diante da presença de um Deus que tem os olhos como chama de fogo. Só que os irmãos de Jefté erraram e desprezaram a Jefté. E Jefté vai embora, sai de casa para a terra de Tobi. E quando ele chega lá, alguns homens levianos vão se ajuntar a Jefté. E a expressão que eles saem com Jefté é mais ou menos traduzida como eles saíam na peleja com Jefté, porque Jefté se tornou cabeça desses homens levianos. Só que o texto vai dizer que o tempo passou-se, então Deus vai levantar uma nação para lutar contra Gileade, a cidade de Gileadita. O tempo passou, Jefté estava lá. Só que os anciões se reuniram e acenderam uma luz no entendimento deles, e disse: não há ninguém aqui na terra como Gileade. Vamos atrás de Jefté, ou seja, corrigindo, não há ninguém aqui na terra como Jefté. Vamos atrás de Jefté na cidade em que ele está. Tomaram essa decisão, porque expulsaram Jefté, mas agora tiveram que correr atrás de Jefté. E vários anciões, conforme o texto diz, que quando eles chegam lá na cidade de Tobi, olha para Jefté e diz: se levantem, ou se levante por cabeça, para nós enfrentarmos os moabitas. E o texto vai dizer que Jefté olha para os anciões e diz: mas foi vocês mesmos que me desprezaram e me expulsaram da minha casa. Agora, porque uma nação se levanta contra vós, vocês vêm querer a minha ajuda. Isso, palavra de Jefté. Só que os anciões ainda testificam e diz para Jefté: sim, nós viemos aqui para que você se levante por cabeça sobre a cidade. Porém Jefté disse: olha só, Jefté vai dizer: se Deus me dar os moabitas nas minhas mãos, olha só, olha a expressão, se Deus me dar os moabitas nas minhas mãos, vocês vão me colocar por cabeça e fará cumprir a palavra que está saindo das vossas bocas, dos vossos lábios? Os anciãos dizem: sim, faremos cumprir. No começo da mensagem eu falei para os irmãos gravarem duas qualidades que o texto destaca para Jefté. Se os irmãos esqueceram, quero tornar a lembrar. O texto diz que Jefté era valente e valoroso.
Perceba que quando os anciões vão até a Jefté, apesar de Jefté ser valente e valoroso, olha a expressão para os irmãos entenderem: se Deus me dá ou dar nas minhas mãos os moabitas, ou seja, a valentia e o valor de Jefté não é nada ou não serve de nada se Deus não der o seu inimigo nas suas mãos. Você pode ser inteligente, você pode ser uma mulher e um homem de valor, você pode ser teórico, falar bonito, se expressar bem, mas se Deus não lutar as suas guerras, não tem como vencer. A sua valentia e o seu valor não vai servir de nada. Agora, quando você junta o teu valor e a tua coragem e diga a Deus: vai na minha frente, não há moabita, não há diabo, não há adversidade, não há enfermidade que permaneça na sua frente. Existe um Deus que é poderoso para lutar as suas guerras. Minha frase. A capacidade humana não é nada se Deus não estiver nas nossas frentes. A tua inteligência e o teu QI não é nada se Deus não estiver na tua frente. A tua malícia não vai servir de nada. Ponha Deus na tua frente e faça como Jefté. Eu posso até ser sábio, posso até ser um homem de valor, mas se Deus não me der, eu não terei. Se Deus não guerrear, eu não serei vitorioso. Tem muita gente perdendo a guerra porque está lutando só. Há um segredo nesse mistério: coloque Deus na frente. Coloque Deus na frente dos teus pensamentos, coloque Deus na frente dos teus projetos, coloque Deus na frente dos teus desejos, coloque Deus na frente, aleluia, dos teus sonhos, porque enquanto você sonha, quem fará o teu sonho se realizar é Deus. Só que o texto diz que Jefté era valente e valoroso, porém filho de uma prostituta ou de uma meretriz. Os irmãos de Jefté excluíram ele da sua casa. Vários anciões buscar Jefté. Antes dos anciões reconhecerem que Jefté era o escolhido, Deus já havia escolhido Jefté para colocá-lo por cabeça. Lembra de Jeremias? Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe Thelma, eu já te conhecia. Aleluia. Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, Deus já sabia o teu nome, já sabia o teu DNA, já sabia da forma em que você seria. Antes de você se formar no ventre da tua mãe, Deus já te escolheu. Deus não depende de opinião humana ou daí para escolher outrem. Deus só depende da sua vontade. Ainda que o homem diga: mas fulano é assim, Beltrano é assim. Se Deus escolheu, olha para cá, Deus se trata de tratar com a pessoa que Ele escolheu. Aleluia. Você pode levantar a sua mão nessa noite. Deus
Deus te escolheu. O apóstolo Paulo disse que Deus não se arrepende daquele a quem é vocacionado para o ministério. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Deus nos escolheu. Vai os anciões carregam Jefté, e Jefté vai com eles. Quando Jefté chega, Jefté vai inventar de escrever uma carta e mandar para o rei dos Amonitas, e diz: por que guerreia tu contra nós e tenta tomar as nossas terras? Só que o rei dos Amonitas vai olhar para Jefté e manda um mensageiro novamente, e vai dizer: não, foi vocês que tomaram a nossa terra, quando vós saíste do Egito. Só que Jefté vai mandar outro mensageiro, e vai dizer: não, vocês estão enganados, vocês não sabem da história. Quando nós saímos do Egito, olha só, preste atenção. Quando nós saímos do Egito, nós pedimos e mandamos mensagem para o rei dos Edomitas, para que nos deixasse passar pelas suas terras. Olha só que coisa, irmãos. Só que o rei não nos permitiu. Porém se estendeu uma grande batalha, e Deus nos deu a terra dos Edomitas. Outrora pedimos também ao rei dos Moabitas e o rei de Seom, para que nos desse passagem para nós passar pelas vossas terras, e eles não permitiram. Mas se levantou uma peleja, uma batalha, uma guerra, e nós lutamos a peleja, e Deus nos deu a terra de Seom. Se você não entendeu, eu quero te explicar. O povo de Israel estava pedindo passagem para passar pelas terras, o povo não permite. Só que se levanta uma peleja, em vez de o povo de Israel apenas passar, vai acontecer o que eles nem estavam esperando. Deus vai dar a terra para o povo de Israel. Chega de você pedir passagem, a terra já é sua. Não, eu estou pregando para a igreja aqui que é avivada. Chega de você pedir passagem, Deus já deu a terra nas vossas mãos. Chega de você ter empecilho na tua frente. Se a enfermidade não sair, a cura virá para ti. Se o empecilho não sair, Deus vai lhe dar por herança a terra em que você pisar. Nessa noite eu estou pregando para uma igreja que é avivada e que acredita que quem luta as nossas guerras é o Deus Todo-Poderoso. Chega de guerra na tua casa, chega de tristeza no meio dos teus, chega de enfermidade, chega de desânimo. Deus está nessa noite te dando por herança as terras para a glória de Deus. Vai Jefté, explica isto para o rei dos Moabitas. Só que ele não quer saber de paz, ele quer guerra. Só que o texto diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefté. Era valente e valoroso, mas sem o Espírito Santo,
nós não servimos para nada. A igreja com o Espírito Santo é uma igreja viva. Ela não vem para sentir, ela já chega aqui sentindo. Ela não espera o pastor dar glória a Deus, ela dá glória a Deus, independentemente se está sentindo ou não, porque a gente não tem que sentir para dar glória. Isso aí é mentira, é coisa que colocaram na nossa cuca, na nossa mente. A gente adora para receber, a gente glorifica para sentir. Pastor Erivaldo, eu não estou sentindo nada, estou passando uma prova, você não sabe como está a minha vida, mas a Bíblia diz que todas as vezes que Abraão dava glória, ele era fortificado na fé, na fé. Quem pode levantar a mão nessa noite e dar um brado de glória? Talvez você entrou aqui triste, abatido, cabisbaixa, dizendo eu vou lá, talvez vai ser a última vez que eu piso nesta igreja. Não vai ser não, o Espírito de Deus está aqui, o teu lugar é aqui. Recebe de novo, recebe a presença, recebe a variedade de língua. Deus te escolheu. Aleluia! Aleluia! E vai Jefté para a guerra, porque o rei dos Moabitas quer guerra, Maria. Você está pensando que o inimigo quer paz, não quer guerra. E aí, você está preparado para a guerra ou está dormindo em meio às tribulações? Levanta a cabeça, rapaz, toma postura. Olha só, eu posso estar passando o que tiver, você nunca vai me ver aqui de cabeça baixa. É algo que eu levo para a minha vida. Eu posso estar enfrentando o que tiver, nunca você vai ver assim, ó. Deus não te chamou para estar dizendo levanta a cabeça. Você pode estar ferido, mas levante a cabeça. Você pode estar desanimado, toma postura e vai para a guerra. Está ferido, mas está lutando. Está machucado, mas está guerreando. Faça como Jefté. Eles excluíram a Jefté, mas Deus havia vocacionado, Deus havia o chamado para quê? Para ser cauda? Não, para quê, Erivaldo? Para ser cabeça, 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 cabeça. É mais Jefté. Já que ele quer guerra, então vamos lá. Deus está na minha frente. Só que Jefté vai fazer uma aliança com Deus primeiro, daí. A equipe se posicione aqui para a gente cantar aquele improvável.